E a gente volta para o Conexão Saúde, a gente vem direto para o bloco mais delicioso da TV Cultura Paulista, porque hoje, gente, eu tenho certeza que todos nós vamos gostar do bate-papo com ele, chefe Chico Olive, porque ele hoje descomplica o vinho do Porto. Exatamente, vinho do Porto. Todo mundo conhece esse rótulo, esse título, mas não sabem exatamente o que é. O vinho do Porto basicamente é um vinho fortificado, que no processo de elaboração desse vinho, Pri, eles se colocam álcool vínico, o destilado das cascas das uvas, ou da bagaceira, como se fala em Porto, ou mais conhecido como um conhaque. Conhaque é um destilado de casca de uva, porém da região de Cognac, França. Conhaque é Armagnac. Então é um destilado, uma cachaça, para você entender a grosso modo, uma cachaça feita com a bagaceira, com a casca da uva. Então você tem um vinho onde as leveduras se alimentam de açúcares e você interrompe essa alimentação dela, dos açúcares, transformando em álcool e CO2, com o álcool vínico, que é essa cachaça. Então você tem um vinho extremamente alcoólico e doce, com um final de boca doce, paladar doce. Dentre esses vinhos, nós temos algumas classificações. Desde um porto seco, branco, até os tintos. Aí tenho o Ruby, que está escrito Ruby aqui, que quer dizer rubi, cor rubi, então ele é mais novo. Tony, ele já passa por um processo de envelhecimento em soleira, em madeira, para ganhar especiarias, para ganhar sabores, para ganhar aromas. E depois você tem os Late Bottle Vintage, os colheitas e o vinho do Porto Safrado. Olha lá! Então dentro disso você tem um monte de opções. Nós aqui viemos descomplicar o vinho do Porto porque esse vinho a gente acha que tem que tomar um cálicezinho, né? Mas na verdade você pode abrir a garrafa como qualquer outro vinho e tomar a garrafa inteira. Pode tomar normalmente como qualquer outro vinho, porque a cultura não sei, acabamos de, depois de um jantar, depois de um almoço, sentar e degustar um tiquinho de vinho do Porto. Por que isso, Chico? Porque é digestivo, né? Então, como uma fruta, um doce funciona como digestivo, o vinho também funciona, assim como um licor normal. E ele é um vinho licoroso, né? Então, para isso que a gente utiliza. Porém, deixar ele aberto no seu armarinho, na sua adega, não é um bom processo de envelhecimento para ele. Não. E se enganam também aquelas pessoas que acham que cada vez mais envelhecido na garrafa, ele ganha mais com o tempo de envelhecimento. Não, se ele é uns 5 anos, uns 10 anos, ele continua sendo 10 anos. Que é o tempo que ele passou na barrica de madeira. Esse é o tempo que vale, não é o tempo da sua casa, não, gente. É o tempo da sua casa. Porém, ele tem a ganhar com a evolução do vinho? Sim. Ganha em complexidade, em aromas, em sabores. Porém, o tempo da madeira não muda. São aqueles 10 anos, ok? E o Tony é o que a gente tem mais conhecimento no mercado. Então ele já começa um processo oxidativo. Vou abrir aqui para você. É interessante que você falou que muitas pessoas têm esse costume de tomar pouquinho como se fosse aquela questão, um licorzinho digestivo. No final Mas ele também pode ser degustado com que tipo então de alimentação, Chico? Como vinho numa taça? Dos processos, muito bem perguntado, que o vinho pode caber. Ah, tá. Se for harmonizar, é um excelente vinho para harmonizar com chocolate. E chocolate é uma das coisas mais difíceis de ser harmonizado com vinho. Então, muito açúcar, álcool elevado que vai limpar a gordura do chocolate, né? E o açúcar tem que ser equivalente à sobremesa, né? E aquela untuosidade do vinho que também combina com a untuosidade da sobremesa. Ótimo, eu vou degustar hoje, Chico Olive? Vai degustar. Hoje é dia também de degustação aqui no quadro dele, geralmente Chico Olive. Usamos essa tacinha, correto? Ó, ele tem uma rolha normal, justamente para tampar e ser servido depois. Porém, eu vou te servir nessa taça, onde você vai aproveitar ainda mais os aromas desse vinho. E eu lembro você
você aí de casa que nós estamos gravando aqui no Live Gastrobar, na cidade de Araraquara. Vocês devem estar escutando aí, ó, a gente está no meio do restaurante, bombando, graças a Deus, como sempre, aqui no Live, né? É um movimento, É um viu? Vocês me movimento, desculpem e aí, a gente mas... adora gravar aqui, porque é uma delícia, é todo um espaço, todo um ambiente, vocês podem ver aí, a gente pode colocar imagens, uma delícia, Chico, pode experimentar já? Como sempre, saúde. Muita Sente os saúde. aromas, né? É, Chico. Nossa, você vê como a complexidade, bastante aroma terciário, especiarias, né? E leva a boca. Você que entende? Ai, Chico, gostoso. Não é? Gostoso, Também my people. Um belo parceiro para cigarrilhas, charutos, cigarro. Lógico que hoje a gente fala em saúde, né? Mas é um belo parceiro também pro tabaco. Olha isso. Você vê que ele tem uma oxidaçãozinha, ele começa a ser acobralado, tem um tom mais alaranjado por causa dessa oxidação natural. E você vê como ele é persistente na boca. Só finalizando, dona Pri, vinho do Porto, região do Porto, Douro, Portugal, Vale do Douro, Rio Douro. Você tem o Baixo Corgo, Cima Corgo e o Coisa Corgo mais Superior. linda. Né? Nas encostas desse rio são produzidos N tipos de uvas diferentes para fazer esse vinho com estilos diferentes de vinho. Abrimos, tomamos, se não guardar no máximo 1 ou 2 semanas em casa, porque ele oxida. Pouco Tá? tempo, isso Pouco que a gente tem que tempo. deixar claro aqui, hein, Chico? E como é um vinho extremamente doce, é interessante que abra para 10, 12 pessoas e cada um tome um cálice. Ficou claro isso? Com certeza, gente. É praticidade aqui, ó. É aula aqui, ó. Chefe Chico Olive nesse quadro, sempre trazendo muita coisa interessante. E a gente aprendeu sim, pelo menos eu que não tenho conhecimento nenhum, né, Chico? Você é sommelier, né? Não é só um chefe, é chefe sommelier Chico Olive. Então é diferente, a gente aprende com profundidade aqui. Priscila, são especializações. Da mesma forma que você se especializou no que você faz, eu tive a oportunidade, né, não só de conhecer os lugares, mas também de estudar a respeito. E eu termino aqui com um brinde a nós Um brinde e a a você todos que nós, está em aos casa. telespectadores, a quem está no estúdio com a gente. A gente está aqui com o chefe Chico Olive toda semana. Lembrando que semana que vem já estamos à noite, hein? 6h30 da noite, das 6h30 às 7h30. A gente volta pro estúdio, Chico. Saúde! Cozinha Saudável. Apoio Cultural. Quem ama cozinha. O Live Gastrobar.